Olá, estamos começando mais um programa OAB na TV e, como sempre, com temas atuais. Final de ano, muitas festas, muitos presentes, muitas compras e, junto com eles, também muitas dúvidas. O nosso tema de hoje é direito do consumidor. O que pode, o que não pode, como deve ser feito para que o consumidor possa fazer as suas compras com tranquilidade e o comerciante também possa fazer boas vendas. Depois do intervalo, eu recebo dois convidados, dois advogados da nossa subseção em Januária para esclarecer essas dúvidas. Até já. Existe uma grande diferença entre aquilo que te faz bem e o que não faz. Por mais que a aparência seja semelhante, o que te faz bem é aquilo que te supre de maneira correta. Já o que não te faz bem se apresenta como bom, mas quando você perceber, pode ser tarde demais. A advocacia é uma profissão séria, com profissionais sérios. Não aceite pessoas que se passem por advogados sem inscrição na ordem, pois isso é crime. Ou pessoas que ofereçam serviços jurídicos em nome de terceiros. Você merece uma boa advocacia, uma defesa qualificada. Você não está sozinho e merece um bom advogado. OAB. Olá, estamos de volta e hoje nós trazemos um tema super interessante para o final de ano: direitos do consumidor. Final de ano é um ano de muita festa, é um final de ano, Natal aproximando, muita festa, muitas compras e muitas dúvidas também na cabeça do consumidor. Nós vamos esclarecer os consumidores para que eles possam sanar suas dúvidas e também aos comerciantes para que eles possam fazer boas vendas. É um tema extenso, mas as dúvidas mais frequentes a gente vai tentar, de certa forma, esclarecer. Lembrando a você, se você quiser fazer novas perguntas após o programa, numa outra oportunidade a gente vai poder receber. No programa de hoje, eu estou recebendo dois advogados da nossa subseção aqui de Januária e vou conversar primeiro com o Dr. Juliano Fernandes. Seja bem-vindo para o nosso programa OAB na TV, Dr. Juliano. Olá, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Vamos à primeira dúvida que é frequente no meio hoje. É comum toda pessoa hoje ter um celular. E eu vou ser objetivo nisso porque a gente vê muitas dúvidas nesse sentido. Comprei o celular, deu defeito, como proceder? Tem garantia? Como é que o consumidor deve se proceder nesse aspecto? Nesse caso, o consumidor ele tem que ir àquele estabelecimento onde ele comprou o produto e ele tem que requerer o conserto do produto, que a loja, no prazo de 30 dias, ela tem que dar uma solução para aquele produto defeituoso. Se chegou o prazo de 30 dias, a loja não deu uma solução, o que o consumidor pode fazer? Ele pode, então, requerer a devolução do produto, do dinheiro pago, ou então, no caso, ele pode requerer trocar aquele aparelho por outro aparelho parecido. Se esse preço for diferente, às vezes o produto que ele quer trocar, o valor é maior, ele tem que, obviamente, dar a diferença, e no caso dele optar por um produto de um preço menor, essa diferença tem que ser devolvida para ele. Nesse caso, a gente está falando da garantia. Eu vou dar uma reformulada na minha pergunta, porque eu vou para um outro aspecto que é comum. Não deu defeito, mas eu me arrependi da compra. Como é que eu devo fazer? Tem jeito? Essa pergunta ela é relativa, porque o direito de arrependimento, o consumidor só pode se utilizar dele quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial, geralmente por e-commerce, catálogos eletrônicos, né? Agora, quando o consumidor vai diretamente na loja, que ele vê o produto, aí digamos que ele compre um aparelho de celular, como no exemplo você falou, ele saia dali, daqui a pouco ele passa em outra loja e ele vê, o preço dessa loja está menor do que a outra, eu vou devolver e comprar nessa. Ele pode devolver? Nesse caso não, porque ele teve a oportunidade de ver o produto. Se, no entanto, ele tivesse comprado esse produto pela internet, ele dentro do prazo de 7 dias, ou que seja pela própria compra direta na internet, ou quando o produto chegar efetivamente na casa dele, ele pode requerer esse direito de arrependimento e devolver o produto. Onde que ele devolveu o produto em ótimo estado de conservação e uso, que ele não pode ter utilizado o produto, ele vai ter que ter o dinheiro dele devolvido.
Eu vou continuar nessa linha, explorar do senhor aqui, mas todo produto tem garantia? Como é que funciona isso? Sim, todo produto tem garantia. A garantia legal, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é 90 dias. Acontecem algumas situações que você compra um produto e lá no rótulo do produto, que tem que ter a especificação do produto, fala que ele tem 120 dias de garantia. Como funciona? Peraí, a lei fala que a garantia é de 90 dias e você tem mais 120 dias no produto, então como é que é o direito nesse caso? Essas garantias, elas se somam, então soma-se 90 dias que a garantia é legal, mais os 120 dias que a garantia oferecida pelo próprio fabricante daquele produto. E na hipótese do produto ele não vier nenhuma informação acerca do prazo de garantia dele, vai ser sempre o prazo legal, que é de 90 dias. Tá. Aí nós vamos para uma coisa bem prática. Essa garantia, o que é garantia ali? Uma nota fiscal ou aquele cupomzinho ali do caixa? Como é que é a garantia? Normalmente você deve guardar a nota fiscal com você. Recomendamos que você guarde até por 5 anos essa nota fiscal. Porque acontece em alguns casos, tem um prazo de 90 dias, mas espera aí, passou 90 dias, o produto não apresentou defeito, mas digamos daqui a 1 ano esse produto apresente algum defeito. Aí você tem que se perguntar, esse defeito foi em decorrência da má utilização pelo próprio consumidor ou era algum defeito oculto, já, vamos dizer, uma falha no processo de fabricação do produto? Se for nessa segunda pergunta que eu fiz, uma falha de fabricação do produto, então a gente tem isso como vício oculto. E a partir daquela data, você vai ter os 90 dias para você reclamar, porque aquele vício era desconhecido pelo consumidor. Tá, e todo mundo guardar sempre, e é uma coisa que as pessoas geralmente não fazem, né? É guardar e depois ele quer voltar com um produto, mas não tem, digamos, a prova da coisa, que seria a nota fiscal. Aí fica meio difícil também para fazer a troca, principalmente se já passou algum tempo, né? A gente recomenda até que a pessoa, ao invés do cupom, porque normalmente o papel que ele é impresso, ele desgasta com o tempo, se ele é exposto à luminosidade, a gente orienta que o consumidor tire uma cópia e guarda numa pastinha qualquer dentro de casa, que tem aquilo sempre às mãos, que a gente não sabe. Daqui a 1 ano pode o produto apresentar um defeito e você ficar na mão simplesmente por não ter a nota fiscal, não vai poder exercer o seu direito aí, que é o da garantia legal, né, de 90 dias. Isso é muito interessante porque a gente está falando de compras e às vezes as pessoas pensam numa compra pequena, mas um computador, um televisor, são sempre produtos que às vezes pode apresentar um produto que a garantia fará com que o consumidor não tome um prejuízo muito grande, porque com a nota fiscal ele vai poder procurar seus direitos. Sim. Lembrando que sempre é aconselhável se orientar com um advogado. Sim. Para que, às vezes, é uma coisa até que já prescreveu, que ele não tem mais o direito, e o advogado vai ter um olhar mais técnico para que ele possa, nesse caso, obter o seu produto novamente, se tivesse direito, né? Correto. Nada impede o consumidor, que uma vez detectado algum vício no produto ali, dele lá ter aquele estabelecimento onde ele comprou e o proprietário se recusar em aplicar a legislação, que é tomar as providências cabíveis ali, nada impede ele que ele procure um advogado, ou então ele pode diretamente ir até o juizado especial sem advogado nas causas que não ultrapassem 20 salários mínimos, porque acima de 20 salários mínimos é obrigatória a presença do advogado. Nossa conversa está muito boa aqui em compras de Natal, mas eu vou aproveitar a sua presença aqui para te fazer uma outra pergunta. Eu até vi uma situação dessa, bateu uma curiosidade, eu vou ver se o senhor consegue esclarecer isso para a gente. É comum hoje os aposentados velhinhos terem problemas, eu estou até fugindo um pouco daquele final de ano, mas acaba que é dentro do direito do consumidor. Aqueles velhinhos aposentados, eles terem as suas contas fraudadas. Chega, vai receber geralmente são aposentadorias pequenas, e já estão contando com isso. Chega lá, está faltando dinheiro, eles estão pagando sendo descontado uma mensalidade lá no salário da aposentadoria deles. Como é que isso acontece e como é que eles devem proceder nesse caso? Olha, é uma ótima pergunta. Realmente está relacionado ao Código de Defesa do Consumidor essa situação de fraude bancária, né? É comum, como você disse, o aposentado, quando vai sacar aposentado ou pensionista vai sacar o seu benefício lá, aí ele se depara que o valor está muito menor.
quando ele faz essa verificação, seja através do extrato, seja com um funcionário daquela agência bancária, ele descobre que existe um empréstimo no nome dele. E por incrível que pareça, na maioria das vezes até o empréstimo ele cai na conta daquela pessoa, ninguém saca. Mas o que ele deve proceder nessa situação? Ele deve procurar também um advogado, né? E adentrar com ação para anular aquele contrato porque ele não fez. A consequência desses empréstimos consignados é que vai descontando do benefício do aposentado ou pensionista um valor elevado, que às vezes até compromete a própria subsistência dele, né? E qual que é o direito do consumidor, no caso do aposentado ou pensionista, que se deparou com uma situação dessa de empréstimo fraudulento? Ele tem direito à devolução em dobro de tudo que foi descontado dele indevidamente. Por exemplo, se ele não fez um contrato, ele descobriu ali que já descontaram 5 parcelas dele lá no empréstimo, na aposentadoria dele. Então, vamos dizer que está descontando R$100 por mês, descontaram 500. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor fala lá? O parágrafo único do artigo 42 fala que ele tem direito à devolução do indébito por valor igual ao dobro do que ele pagou. Então, 500 em dobro dá R$1.000. Além dessa devolução em dobro, também assiste ao consumidor o direito à indenização por danos morais. Que esse dano moral, em nosso direito, ele não tem um valor específico, nem um piso mínimo, nem um máximo. Ele é fixado observando 2 parâmetros, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. O juiz vai olhar de fato qual foi a consequência daquele empréstimo fraudulento na vida do aposentado. E certamente ele terá uma resposta ágil do Poder Judiciário aí. Eu fui um pouco além aqui daquelas compras no nosso dia a dia, mas era para aproveitar, porque parece uma pergunta assim, meio distante, mas é tão comum que vocês nem imaginam. E eles acabam ficando muito tímidos ali e acabam falando ali um pouco que para a família, mas é muito comum isso acontecer nos benefícios dos idosos. Carlos, e que se me permite fazer um panorama na região, normalmente eu vejo que essas fraudes acontecem em pessoas com menor grau de escolaridade, normalmente pessoas rurais, analfabetas, né? É difícil a gente falar como é que se processa essa fraude. Muitas das vezes a pessoa já pegou um empréstimo lá há muitos anos, aí talvez essas empresas, se valendo dessa informação, acabam forjando algum novo empréstimo e daí começa a fraude. Talvez não tenha uma participação direta daquela empresa onde que ele tomou o empréstimo inicial, mas como eu falei, é difícil você precisar. Então, ele deve, então, se deparando com esse empréstimo fraudulento, buscar o Poder Judiciário através de um advogado ou, se preferir sem advogado, no juizado especial. No entanto, o juizado especial fica limitado o valor da causa dele a ter 20 salários mínimos. A gente não pode focar assim, igual só a empresa, mas às vezes tem pessoas da família, enfim, são N situações que acontecem. A gente está dando aqui alguns exemplos, mas eu acho bom citar isso porque é um assunto que acontece no dia a dia. Doutor Juliano, agradecer sua passagem aqui pelo nosso programa. O nosso tempo é curto e eu imagino que muitas dúvidas devem estar aí com os nossos telespectadores, mas a gente vai poder trazê-lo aqui outras vezes, se necessário. Se as pessoas endereçarem perguntas aí, a nossa subseção aqui em Januária, nós podemos falar sobre direito do consumidor. Estamos nessa primeira oportunidade falando de direito do consumidor, porque a fase que a gente está vivendo de final de ano talvez seja um dos maiores momentos de compras da população no país. Todo mundo, de alguma forma, compra uma lembrancinha aqui, outra ali. E é bom saber dos seus direitos, independente de qualquer coisa. A população, um dos motivos nossos aqui é esclarecer a população sobre seus direitos, seus deveres, suas obrigações. Acho que é esse um papel da Ordem dos Advogados do Brasil, poder aproximar a população, dar-lhe um conhecimento maior para que a gente possa viver socialmente bem melhor também. Muito obrigado e eu espero contar outras vezes aqui com o senhor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com o segundo convidado do dia de hoje e o tema continua sendo o direito do consumidor. Até já. Minuto
pela ordem. Um oferecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A gestão da OAB Minas investe na ampliação dos órgãos de defesa das prerrogativas dos advogados. A criação do plantão 24 horas permite que o profissional solicite intervenção da ordem em qualquer dia ou horário. Em BH, a OAB criou plantões físicos no Fórum, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial Cível. Nas subseções, delegados de prerrogativas estão disponíveis para atender a advocacia. Procuradores foram contratados nas regiões Centro-Oeste, Norte, Sul, Noroeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Triângulo e Alto Paranaíba. Os aplicativos OABMG Oficial e Avalia Jus também possuem canal para a formalização de denúncias. Segundo o presidente Antônio Fabrício Gonçalves, o investimento garante que os advogados possam representar a sociedade com autonomia, independência e inviolabilidade. OAB Minas, nosso trabalho, nossa conquista. Existe uma grande diferença entre aquilo que te faz bem e o que não faz. Por mais que a aparência seja semelhante, o que te faz bem é aquilo que te supre de maneira correta. Já o que não te faz bem se apresenta como bom, mas quando você perceber, pode ser tarde demais. A advocacia é uma profissão séria, com profissionais sérios. Não aceite pessoas que se passem por advogados sem inscrição na ordem, pois isso é crime. Ou pessoas que ofereçam serviços jurídicos em nome de terceiros. Você merece uma boa advocacia, uma defesa qualificada. Você não está sozinho e merece um bom advogado. OAB. Olá, estamos de volta para o nosso último bloco deste programa OAB na TV, recebendo mais um convidado aqui. O nosso assunto continua sendo direitos do consumidor. Desta vez, nesse último bloco, recebendo o doutor Antônio Willer, também jovem advogado aqui da nossa subseção. Primeira pergunta para o senhor. É comum hoje a gente fazer compras pela internet. A tecnologia hoje está nos permitindo muita coisa. Dica do senhor, como fazer compras pela internet. Primeiramente, Carlos, é um enorme prazer estar aqui, agradeço a oportunidade e realmente as compras pela internet elas são hoje cada dia mais comum. Eu mesmo sou um grande comprador, um assíduo comprador pela internet. E nas compras pela internet, pelo consumidor não ter aquele contato direto com o fornecedor, a questão-chave é informação. O consumidor deve buscar a maior quantidade de informações sobre aquele fornecedor, sobre aquele site que ele está comprando, sobre aquela loja. Ele deve pesquisar se o endereço da loja existe, ele deve pesquisar se existem reclamações sobre aquele site. Na própria internet ele consegue essas informações. Existem sites especializados em reclamações sobre compras na internet. E o consumidor ele deve procurar saber essas coisas, até mesmo CNPJ. Essas práticas podem até tornar a compra um pouco mais burocrática, mas conferem para o consumidor uma segurança diante de eventual lesão a seus direitos. Por exemplo, comprou e o produto não chegou, e se ele não tiver as informações sobre o endereço, o CNPJ de quem ele comprou, ele não vai conseguir reivindicar seus direitos, até mesmo na justiça, se for o caso, né? Então, os cuidados nas compras da internet são esses: buscar informações. É muito comum também, a gente vê, as pessoas vão viajar, alugam casas, e chega lá, a casa não é aquela coisa que imaginou, não existe até mesmo a casa, e o que pode ser evitado se ele procurar antes informações sobre essas questões, né? Bem lembrado, esse final de ano é uma época também que as pessoas viajam muito e usam essa prática de alugar casa. Como é que é o consumidor? No caso da casa, ele pode acionar a justiça. No caso da compra da internet, como juridicamente ele pode fazer sua reclamação, reivindicar? Sim, o consumidor ele pode usar de vias administrativas, de órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo, um ótimo exemplo. O PROCON é uma via administrativa que vai tentar compor, solucionar esse problema do consumidor e do fornecedor fora da via judicial. Ele pode, e aí ele vai passar para entrar em contato com o PROCON
e vai passar para o PROCON os dados relativos àquela compra, qual foi o fornecedor, qual foi o produto e qual foi o problema. Se o PROCON eventualmente não resolver, ou se for da preferência do consumidor, ele pode procurar diretamente os órgãos judiciais. O juizado especial é um grande exemplo. Inclusive é um órgão do judiciário que tem uma atuação bastante assídua nessas questões relativas ao direito do consumidor. E ele pode dirigir-se ao juizado especial e formular ali sua queixa, né? Diante do próprio juizado, sem necessidade de estar acompanhado por advogado, desde que o valor da causa não ultrapasse 20 salários mínimos. Vou continuar na internet. Eu quero comprar, digamos, um plano de internet. E lá as pessoas tentam me colocar também um aparelho celular. É uma prática muito comum. Como é que o consumidor deve agir? Como é que isso funciona e como é que o consumidor deve agir nesse aspecto? Sim, como eu disse, é uma prática muito comum, mas apesar de ser uma prática rotineira no mercado, ela é uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa prática, seja, uma prática proibida. Ilegal. É o que é conhecido por venda casada, certo? E a venda casada ela é vedada. Se você dispõe-se a oferecer um serviço, por exemplo, a internet, e outros serviços, por exemplo, uma rede de telefone, você tem que oferecê-los separadamente. Não existe essa relação de ter que adquirir um só se adquirir o outro, ou fazer essa aquisição conjunta. Não, o consumidor ele pode optar por adquirir ou só o pacote de internet ou só o pacote de telefone, ou os dois juntos, dependendo se for o caso. E não acontece só em assinaturas de internet, assinaturas de televisão também acontece muito. Muitas vezes a pessoa quer assinar a televisão e só assina se for o pay-per-view junto, ou até mesmo adquirir uma roupa numa loja, só vende a blusa se comprar a saia junto, ou só vende a gravata se for a camisa junto, e isso são práticas vedadas, conhecidas como venda casada. Então o consumidor de cara já pode rejeitar essa imposição do comércio. Sim. E se ele fizer comprar e depois ele descobrir que fala, poxa, eu caí na pressão. Sim, é possível o consumidor anular isso. Anular, por exemplo, em contrato de internet em que ele, como você disse, é obrigado a adquirir o telefone junto. É possível ele anular e pleitear essa anulação junto. Novamente, pode tentar pela via administrativa, através dos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou, se for o caso, até mesmo a via judicial. Esse horário é sempre muito corrido, mas eu tenho mais uma pergunta aqui que é muito comum. O comércio às vezes não trabalha com cheque, às vezes só trabalha com cartão, enfim, existem algumas formas de pagamento no comércio como um todo. A empresa pode aceitar um cheque de uma pessoa, não aceitar de outra, cartão, distinção no preço. Explica isso aí um pouquinho para o consumidor, que é uma coisa comum no nosso meio e as pessoas ficam meio que sem saber como proceder nesse aspecto. Bastante oportuna essa pergunta, porque nós temos uma inovação legislativa, nós temos uma lei que acabou de sair do forno a respeito disso aí. Vou começar primeiro pelo cheque. O cheque, o Banco Central determina que ele não tem curso forçado. O que é isso? Ninguém é obrigado, o comerciante não é obrigado a receber cheque. O comerciante, a única moeda de curso, a única forma de pagamento de curso forçado é o dinheiro em espécie. O comerciante é obrigado a receber dinheiro. Mas o cheque não? O cheque não. O cheque, o comerciante, ele pode fazer, ele tem essa faculdade. Ele pode aceitar o cheque ou não. Não existem, na lei, critérios objetivos quanto à distinção de aceita cheque de um e não aceita de outro. A prática que se adota se você aceita cheque, você vai adotar aquelas práticas rotineiras, vai verificar o nome da pessoa, se a pessoa tem inscrições em órgãos em cadastro de defesa do crédito, né? Restrição do nome do portador do cheque. Exato. Tem alguma inscrição de inadimplência por cheque sem fundo e, diante disso, o comerciante pode rejeitar o cheque de determinada pessoa, certo? Quanto à questão dos cartões,
como eu disse, nós temos uma lei de julho agora, que foi aprovada, e ela permite, o que antes não era permitido, a diferenciação de preços dependendo da forma de pagamento. Por exemplo, se você compra em dinheiro, você tem um desconto diferentemente do que aconteceria se você comprasse no cartão. O preço pode ser maior no cartão do que seria no dinheiro. O que a lei prevê é que, se o comerciante for fazer essa distinção de preços, ele tem que colocar um aviso em local visível de que há uma distinção, de que há um desconto para a compra em dinheiro, né? O comerciante ele pode fazer essa distinção, e é até uma questão de justiça, porque muitas vezes o comerciante ele tem que abrir uma conta no banco, ele tem taxas para receber o cartão, para passar o cartão, ele tem a taxa da maquininha, ele tem a taxa da conta corrente, e o produto acaba ficando realmente um pouco mais caro para ele. Deixa eu só insistir numa outra pergunta aqui, mas quando ele faz esse contrato com o cartão, ele não sabe disso, que tem essas taxas? Sim, poderia embutir no preço, né? E até uma crítica que os órgãos de defesa do consumidor fizeram em relação à legislação por isso, porque, segundo eles, estaria transferindo o risco para o consumidor, né? Mas, infelizmente, é uma previsão legal e a legislação permite essa distinção de preço. Eu sei que o comerciante ele corre um risco em relação ao cheque, mas não existe uma outra lei que diz cheque é dinheiro? Sim, o cheque é ordem de pagamento à vista, né? Sim. O cheque é ordem de pagamento à vista. Mas, por resolução do Banco Central, que tem um aspecto normativo nas questões cambiárias, o cheque não tem curso forçado. E nesse caso ele se fundamenta nas restrições do emissor, né? Ele pode fazer essa fundamentação. Como eu disse, é uma consulta prévia, né? Que é muito comum. Você chega na loja, eles colocam um avisozinho lá. Só aceitamos cheque mediante consulta. É muito comum e é plenamente legal essa prática adotada no mercado. Doutor Antônio Willer, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pela a oportunidade. Participação aqui conosco no programa OAB na TV de hoje. E eu não tenho dúvida de que vou trazê-los aqui outras vezes, porque é um assunto do dia a dia e essas dúvidas são realmente muito do dia a dia do consumidor. Sim, é recorrente, né? E eu acho que a gente tem que não só esclarecê-los para que eles façam suas compras com seguro e o consumidor também possa vender com mais tranquilidade, o comerciante que também seja possa... bom para os dois lados. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, esperarei ansiosamente o próximo convite. Nós ficamos por aqui com a edição de hoje, desta quinta-feira do OAB na TV. Mas daqui a 15 dias nós estaremos com um novo tema para você, com certeza. Um grande abraço e até lá.